Tem X9 importante dentro do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e explica sobre a chance de Dudu virar reforço do Vasco da Gama. Bora falar também sobre BYD, Emirates e PicPay, as supostas interessadas em patrocinar o Palmeiras. Bora te atualizar ainda sobre Rafinha, o lateral direito do São Paulo, se aposenta ou segue no tricolor? Será que vale a pena mantê-lo? Para completar, Flamengo abaixo das metas estipuladas para a temporada e a pressão pela demissão de Tite. Falam ainda sobre o Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e bora contar nesse início de vídeo que a Portuguesa faz jogo de vida ou morte nesse sábado 18 horas em Votuporanga. A Luz enfrenta o Votuporanguense e precisa de pelo menos um empate para passar para a final da Copa Paulista, o torneio que a Lusa joga para ser campeão e escolher o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. No jogo de ida no Canindé, a Portuguesa venceu por 1-0 com um gol do Cristiano. O empate resolve se a Lusa perder por um gol de diferença. A decisão vai para pênaltis e o único desfalque da Portuguesa é o zagueiro Glauco, que havia saído machucado no jogo de ida. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo bateu seu recorde de receita jogando dentro da Arena MRV? Foi na última quarta-feira, na vitória por 2-0 contra o Fluminense. Para um público superior a 40 mil pessoas, foram 43.659 torcedores. Uma renda bruta de 3 milhões e 700 mil reais. Como o Atlético tem conseguido equacionar as suas despesas, sobraram para os cofres do Galo 3 milhões e 36 mil reais. Nunca na história da Arena MRV o Atlético havia conseguido uma receita líquida, tirando todos os descontos, superior a 3 milhões de reais. E olha que nesse número eu nem estou incluindo estacionamento, bebidas e alimentação. O lucro foi ainda maior. O recorde até então pertencia ao jogo do São Paulo contra o Atlético, o jogo do Galo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, com 200 mil reais a menos de receita líquida. Só para completar, importante contar que o Galo já tem, na temporada atual, 38 milhões e meio de reais de receita com ingressos, que mostra o potencial da Arena MRV dentro desse clube super importante. Saideira em relação ao Galo, essa notícia já não é das melhores. O Bernard passou por exames médicos que constataram uma ruptura do ligamento colateral do joelho direito. Nesse primeiro momento, o Atlético descarta a cirurgia, tratamento conservador, mas sem data para retorno. Bora falar agora sobre o Flamengo, que não conseguiu bater a meta para a Libertadores da América e vai precisar, para não fechar o ano no prejuízo, estabelecer uma campanha melhor na Copa do Brasil. Só para vocês entenderem, todos os clubes de futebol no Brasil, no início da temporada, fazem uma projeção daquelas metas esportivas, até onde eles imaginam que precisam chegar. No Campeonato Carioca, a ideia era chegar até a final, o Flamengo foi campeão, mas vale a lembrança de que, como não há um prêmio pelo título, não muda muita coisa você ser finalista ou ser campeão do Campeonato Carioca. Já em relação às Copas, o objetivo era chegar às semifinais. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Flamengo consegue bater a meta na Copa do Brasil, enfrenta o Corinthians a partir da próxima semana, na semifinal do torneio. Na Libertadores, a queda para o Peñarol fez com que o Flamengo ficasse em defasagem na Libertadores. E aí, a perda é considerável. Somente com o prêmio pela chegada à semifinal, o Flamengo já deixa de faturar 12 milhões e meio de reais. A gente pode somar pelo menos mais 4 milhões de reais de renda líquida, imaginando um jogo de semifinal com o Maracanã absolutamente abarrotado. A última meta do Flamengo para a temporada de 2024 é um vice-campeonato brasileiro, algo que hoje também parece complicado. O Flamengo é o quarto colocado, mas tem uma diferença de 8 pontos em relação ao Palmeiras. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Verdão, confronto contra o Internacional no Beira-Rio. Só para completar, para suprir, para compensar essa eliminação precoce na Libertadores, o Flamengo vai precisar vencer o Corinthians e chegar à final da Copa do Brasil. Dessa maneira, há uma possibilidade real de as contas baterem. Senão, o Flamengo vai precisar aumentar o valor em outras receitas, como por exemplo na venda de atletas. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero
contar a respeito do futuro de Rafinha, lateral direito de 39 anos de idade, que ainda não se decidiu sobre o que fazer. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro. E os dirigentes do São Paulo já deixaram bem claro que se o Rafinha quiser prorrogar o vínculo por mais 6 meses ou 1 ano, o São Paulo topa. Então a decisão final é do atleta. O que tem pesado é a questão física. O Rafinha tem contado a pessoas próximas que não descarta a aposentadoria no fim dessa temporada. Ele já vem trabalhando com essa ideia há algum tempo. No ano passado, inclusive, ele cogitava se aposentar na metade desse ano. Nessa temporada, o Rafinha tem conseguido jogar pouco. Foram só 17 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 jogos na Libertadores, mais 4 jogos na Copa do Brasil, 3 partidas no Campeonato Paulista e 1 jogo na Supercopa do Brasil. Quero emitir a minha opinião sobre a presença do Rafinha. Embora os dirigentes do São Paulo digam que ele é um excelente líder e que faz muito bem no dia a dia do clube, eu considero a manutenção do Rafinha como um erro. Alguém que não consegue jogar em bom nível quando se coloca à disposição e que custa caro. Por mais que ele tenha um repertório bacana, seja um líder positivo, custa muito caro para ser apenas um líder, e eu, na condição de dirigente do São Paulo, proporia algo diferente para o Rafinha, fora dos campos, para ajudar de outra maneira. Você pensa o quê sobre o lateral direito do São Paulo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e explicar o que há de verdade nas especulações envolvendo BYD, Emirates e PicPay como possíveis patrocinadoras master do Palmeiras para 2025. Nessa sexta-feira surgiu uma matéria dando conta de que essas são as 3 empresas que disputam o espaço que hoje pertence à Crefisa. Entrei em contato com uma fonte do Palmeiras, a mesma que já havia descartado a Emirates, para pegar mais detalhes dessa história. Sobre a Emirates, perguntei e a pessoa respondeu o seguinte, abre aspas, uma pessoa super importante dentro do Palmeiras que trabalha diretamente com Leila Pereira, abre aspas. A cada semana surge uma cascata. A dessa é a Emirates. Mas veja quantos voos a Emirates opera no Brasil e avalie se faz sentido patrocinar um clube de futebol daqui, fecha aspas, respondeu essa fonte ao Vivete. Fui checar e posso contar que nesse momento a Emirates opera com apenas 4 voos semanais do Brasil em relação a Dubai. 2 voos saindo de São Paulo, outros 2 do Rio de Janeiro. A partir de novembro, a Emirates terá 5 voos semanais, ou seja, não dá nem para dizer que existem voos diários. É menos do que isso, o que justifica e permite que a gente descarte por completo a Emirates no Palmeiras. Sobre a BYD, aquela montadora de carros chinesa que já foi alvo de muitas especulações envolvendo o Corinthians. Compra de name rights do estádio, compra de name rights do centro de treinamento, patrocínio master, nunca saiu do papel. Pois bem, essa pessoa do Palmeiras com quem conversei afirmou não há qualquer conversa em relação a BYD no Palmeiras. Essa empresa passa por um processo de fusão gigante e o que se noticia no exterior é que esse processo de fusão tem feito com que qualquer negociação em relação a patrocínio no mundo esteja em suspenso. Em relação a PicPay, não consegui confirmação do Palmeiras a respeito desse nome. O que a gente sabe é que o Palmeiras tem dado preferências a outras empresas que não bets, mas ainda não há qualquer novidade sobre o assunto e assim que eu tiver conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre um X9 graúdo no Corinthians. X9 é aquela expressão usada para alguém que passa as informações de maneira maliciosa, de maneira maldosa. Augusto Melo, Fred Luz e companhia têm certeza de que há um X9 graúdo dentro do clube. E quando a gente fala em X9 importante, não estamos falando de notícias como escalação do time ou coisas básicas. É alguém que trabalha no Corinthians, tem cargo importante e tem passado uma série de informações de movimentos estratégicos para a oposição. Alguém que está trabalhando contra a atual administração junto dos opositores. Essa certeza sobre a presença de um informante, de um X9, se deu recentemente quando a oposição começou a noticiar a intenção do Corinthians em montar uma SAF dentro do clube. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, você já deve ter certamente acompanhado em outros times. Nunca Augusto, Fred Luz e companhia cogitaram tal possibilidade. O que eles hoje trabalham é em cima de uma estratégia para reduzir a dívida do Corinthians, que causa um impacto extremamente negativo. Você sabia que o Corinthians paga apenas com juros por ano 300 milhões de reais? O que significa isso? A dívida é tão alta que os juros dela por temporada, para que o Corinthians não tenha essa dívida aumentada, apenas com juros são 300 milhões de reais.
se você dividir por 13, 12 meses, mais a inclusão do 13º, dá para dizer que apenas com juros o Corinthians gasta 23 milhões de reais por mês. Daria para montar uma baita folha salarial de um dos melhores times do país. Hoje, só a título de curiosidade, o Flamengo é dono da maior folha salarial, 35 milhões de reais. Depois aparecem Corinthians, Palmeiras e Botafogo gastando algo na casa dos 26 milhões de reais. O Corinthians poderia praticamente dobrar sua folha se não gastasse tudo isso com juros. Importante completar em relação ao X9, os dirigentes corintianos têm tentado buscar quem é que está vazando essas notícias, quem é que está trabalhando e jogando contra. Hoje as suspeitas recaem em relação ao departamento jurídico e existe a suspeita de alguém importante dentro do departamento jurídico trabalhando de maneira contrária ao clube. Qualquer outra atualização sobre o tema e eu volto a contar para vocês, tá bom? A última sobre o Corinthians, Timão anunciou a renovação do contrato do volante Rian, atleta revelado na base, novo vínculo só se encerra em 2028. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dudu. O que há de verdade na possibilidade de o atacante do Palmeiras virar reforço do Vasco da Gama. Cruz Maltino tem sido envolvido em várias especulações. Já falaram em Marcos Rocha, em Sérgio Ramos e agora em relação ao atacante do Palmeiras, cujo contrato se encerra em dezembro de 25, mas já é certo que ele não fica para a próxima temporada. Leila Pereira, Abel Ferreira não contam com o jogador. Fui checar antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante do departamento de futebol do Vasco se existe a intenção de contratá-lo. E o que eu ouvi foi de que o nome do Dudu nunca foi debatido internamente. Nunca houve uma reunião do Pedrinho com os homens do futebol para cogitar a possibilidade de contratação do atacante do Palmeiras. Mas essa pessoa com quem conversei disse que se o Palmeiras topasse ajudar no pagamento dos salários do Dudu, eventualmente poderia sair um negócio. Algo como um empréstimo de uma temporada, com o Palmeiras arcando com uma parte significativa dos vencimentos do atacante, Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Muito mais, por exemplo, do que Payet e Felipe Coutinho, os jogadores mais bem pagos do elenco Cruz Maltino, cada um deles ganhando 1,5 milhão de reais mensais. E você, torcedor do Vasco, entende que o Cruz Maltino precisa desse nível de reforço? É a favor da chegada do Dudu? Já uso o espaço para comentário. Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, sempre com notícias importantes por aqui. Tchau!